Vamos falar de algo que é fundamental para quem trabalha na área da saúde no Brasil, a NR32. E olha, isso aqui não é só um monte de regra, não. É o que garante a segurança de todo mundo no dia a dia do trabalho. Bom, para começar, vamos pensar juntos. Quando a gente fala dos riscos de um hospital, o que vem primeiro à cabeça? Provavelmente as doenças dos pacientes, né? Mas e o resto? A verdade é que para quem trabalha lá, o ambiente é super complexo, cheio de perigos que a gente nem sempre vê de cara. É para cuidar de tudo isso que a NR32 existe. Mas afinal, o que é essa tal de NR32? Basicamente, é o manual de segurança para todo mundo que trabalha em serviços de saúde. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, viu? De hospitais e clínicas até laboratórios e o pessoal da limpeza. O mais importante aqui é entender que a responsabilidade é de todo mundo, tanto de quem contrata quanto de quem é contratado. Agora a gente vai mergulhar nos perigos que ficam, digamos, escondidos no setor da saúde. É até meio irônico, né? O mesmo lugar que foi feito para salvar vidas pode esconder um monte de riscos para quem dedica a vida a cuidar dos outros. A norma divide esses perigos em 4 grandes grupos para ficar mais fácil de entender. A gente tem os riscos biológicos, os químicos, os físicos, com foco especial nas radiações ionizantes, e também os ergonômicos. Vamos passar por cada um deles? Vamos começar pelo mais óbvio quando se fala em ambiente de saúde, né? Os riscos biológicos. Aqui o desafio é lidar com aquela ameaça que a gente não vê, o contágio, e descobrir como conter isso de forma eficaz. Então, o que é um risco biológico na prática? É a chance de ter contato no trabalho com agentes que podem causar doenças. E a lista é grande, viu? Vai desde micro-organismos, tipo bactérias e vírus, até culturas de células, parasitas, toxinas e os famosos prions. Para a gente conseguir lidar com tudo isso, a NR32 cria uma classificação com 4 níveis de perigo. Olha só, a classe 1 é de baixo risco, tanto individual quanto para todo mundo. Subindo um pouco, a classe 2 já tem um risco moderado, como o vírus da rubéola, mas geralmente tem tratamento. Aí a coisa fica séria na classe 3, com o vírus HIV, por exemplo, que tem um risco individual elevado. E lá no topo, a classe 4. Aí estamos falando de agentes como o ebola. É risco altíssimo para a pessoa e para a comunidade, e muitas vezes sem um tratamento eficaz. E aqui tem um ponto que, sério, é importantíssimo e que muita gente esquece. A NR32 é bem clara. Usar luva não substitui lavar as mãos. Tem que lavar antes de colocar e depois de tirar, sempre. Parece básico, né? Mas é a principal barreira contra a infecção, uma regra de ouro que não pode ser ignorada de jeito nenhum. Beleza, agora vamos sair um pouco dos micro-organismos e falar das outras grandes ameaças. Porque, né, os serviços de saúde também estão cheios de riscos químicos, físicos e ergonômicos que precisam de muita atenção. No mundo dos produtos químicos, os perigos são bem variados. A gente tem os tóxicos, que podem ter efeitos bem graves, os corrosivos, que literalmente destroem a pele se entrar em contato, os inflamáveis, que podem pegar fogo, e tem 2 tipos que são especialmente perigosos: os mutagênicos, que podem danificar o nosso DNA, e os teratogênicos, que podem causar problemas no desenvolvimento de um feto. E, por falar em químicos perigosos, a norma dá uma atenção toda especial para os quimioterápicos. E o motivo é simples, eles são extremamente tóxicos. Eles têm potencial para causar mutações, câncer, são muito sérios. Por isso, para mexer com eles, a exigência é outra. Precisa de equipamentos super específicos, como uma cabine de segurança biológica, e o descarte das embalagens, nossa, tem que ser feito com rigor absoluto. Mudando de área, vamos para os riscos físicos. O mais comum, sem sombra de dúvida, em qualquer serviço de saúde é a radiação ionizante. Sabe do que a gente está falando, né? Basicamente, raio-x. 2 metros. Guarde esse número. Ele nos leva a uma regra super específica e prática da NR32. O cabo que dispara um equipamento de raio-x móvel precisa ter, no mínimo, 2 metros de comprimento. E essa distância não é à toa, não. É o que garante que quem está operando a máquina fique numa área segura, longe da fonte de radiação. Para fechar nossa lista, vamos falar dos riscos ergonômicos. Sabe, aquelas dores que não vêm de um vírus ou de um produto químico, mas do jeito que o trabalho é feito? Mal postura para movimentar um paciente, movimentos repetitivos sem pausa, jornadas de trabalho intermináveis, móveis que não ajudam em nada. Tudo isso causa um desgaste físico e mental gigante, e a NR32 também se preocupa com isso. Certo, a gente já identificou um monte de risco.
Mas o ponto principal da NR32 não é só fazer uma lista de problemas, sabe? O foco de verdade é criar uma estratégia forte, proativa, para que esses problemas não aconteçam. A palavra-chave é prevenção. Dá para a gente resumir essa prevenção em 4 pilares essenciais. Primeiro, higiene pessoal rigorosa. A lavagem de mãos é a primeira e mais importante defesa. Segundo, uso correto de EPIs e EPCs, que são os equipamentos de proteção. Terceiro, gerenciamento de resíduos impecável, ou seja, separar e descartar tudo do jeito certo. E quarto, que é fundamental, capacitação contínua, porque os riscos mudam, as técnicas mudam, então tem que estar sempre aprendendo. Então, a grande mensagem é essa, pessoal. A NR32 não é só uma lista de regras para ficar guardada na gaveta. Ela é a base, o alicerce para a gente construir uma cultura de segurança de verdade, onde todo mundo se sente parte e entende sua responsabilidade. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Segurança no trabalho é só uma obrigação que vem de cima para baixo? Ou é uma responsabilidade de todos nós para proteger a gente mesmo e quem está do nosso lado? A resposta para essa pergunta é o que vai dizer se uma norma como essa funciona de verdade ou não.